Graça e paz, irmãos. Você já pensou que quem não é dirigido pela palavra de Deus, quem não é conduzido pelo Espírito Santo, pode ser atormentado e manipulado pelo diabo? Forte, né? Forte. Ou você é dirigido pelo Espírito Santo ou é manipulado pelo diabo. Vamos ver se isso é bíblico ou é invenção. Elucubração mental. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 e 15. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, o Espírito Santo foi retirado de Saul. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O Espírito Santo foi retirado dele. Quem é que entrou nele? Para produzir coisas boas, agradáveis, de paz. O atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus. Opa! Enviado de Deus te atormenta. Deus retirou o Espírito Santo da vida de Saul e enviou e pôs nele um espírito maligno para o atormentar. Podem assentar-se. É estranho. Causa uma certa perplexidade. Assusta. É assustador. Sim ou não? Sim. Quem não se submete à palavra de Deus é manipulado pelo diabo. Nós vimos tratando disso aqui já há algum tempo, sobre obediência, submissão e obediência à palavra de Deus. Ou nos submetemos a ela, somos obedientes a ela, ou somos e seremos manipulados pelo diabo. O texto é bem claro, não é? Deus retirou o Espírito Santo de Saul e colocou nele um espírito maligno. E ele ficava atormentado. Quantas pessoas você conhece que são atormentadas? Desajustadas, desequilibradas, perturbadas. Quanta gente nós conhecemos assim? Aí você bate o olho e diz: não, isso é tudo ação do Espírito Santo na vida dela. Não pode ser. Não é. Com certeza não é. Saul não obedeceu à voz do Senhor, à sua palavra. A rebelião, ele se tornou rebelde.
abriu a sua alma para a influência do espírito maligno. E ninguém pode culpar Deus por isso. O que é que Deus diz para Caim? O pecado jaz à tua porta. Cabe a mim impedi-lo. A quem Deus disse que caberia dominar? Caim, cabe a você. Está aí, diante da sua porta. Um espírito controlador, manipulador, fez com que Saul se comportasse de maneira que jamais se comportaria se estivesse no seu perfeito estado mental e espiritual. Jamais. A Bíblia indica que não demorou muito, não passou muito tempo depois da sua rebelião, para que um espírito maligno viesse sobre a sua vida. Então o que Deus disse para Caim, o pecado jaz à sua porta. O que Pedro diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. Ele está procurando a brecha, a oportunidade para entrar. E a primeira que você der, ele entra. Ele não perde tempo. A primeira oportunidade ele ataca, ele invade. Eu gosto de ver o mundo da natureza, né, os animais, por conta disso, sabe? Ver a astúcia do predador. Fica ali à espreita, procurando um vacilo da presa. Aí ele ataca. E é interessante que os predadores, eles procuram o quê na presa, nas suas presas? Aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos e aqueles que estão desatentos. A gente vê as manadas, né? Principalmente os leões que emboscam e pegam até búfalos. Para eles não tem presa, eles encaram qualquer uma. E eles vão o quê? Aquela que está desgarrada, que ficou para trás, que não consegue acompanhar a manada, e eles emboscam e pegam. E Pedro diz que o diabo é assim. Anda ao derredor, procurando quem? O desatento, descuidado, aquele que está fraco, aquele que acha que não é bem assim, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Comigo, pelo menos, não. É desse que ele gosta e é esse que ele procura e é esse que ele traga. Esse espírito maligno manipulou a vida de Saul a partir daquele momento. Começou a manipular. Saul, já que você não se submeteu à palavra de Deus, ao Espírito Santo, agora eu vou controlar a sua vida. Não houve libertação para Saul, porque não houve arrependimento. Ele não se arrependeu. Saul se tornou um homem muito diferente daquele que conhecemos a princípio. Um Saul antes de ser rei e outro Saul depois que se tornou rei. Como as coisas mudam, né? Eu vi uma frase bacana essa semana, num dos livros que eu estava lendo, que ele diz assim, que dinheiro é apenas o amplificador de caráter. E tem um outro ditado que diz que se você quiser conhecer uma pessoa, dê a ela dinheiro e o poder. Aí você vai ver quem ela é. Só amplifica. O caráter já está ali, camuflado. E às vezes a pessoa não extravasa, não manifesta. Mas dê a ela essas duas coisas.
Puxa, aí ela vai se achar dono do mundo. Senhor da situação, maior do que Deus, todo-poderoso. Amplifica, mostra quem a pessoa é. Antes de ser rei, Saul era um jovem modesto, simples, obediente. Ele obedecia a seu pai e respeitava as coisas de Deus. Antes de ser rei. Se você se aproximasse dele naquela época e lhe dissesse assim: Saul, virá um dia em que você vai matar 85 sacerdotes inocentes, suas esposas e seus filhos, em um ataque de fúria, você vai fazer isso. O que é que ele diria? Você está louco. Jamais farei isso. Jamais. Mas a realidade triste é que ele fez. Depois que aquele espírito maligno se apossou dele. O espírito maligno fez com que ele vivesse uma vida de ciúmes, ira, ódio, contenda, disputa, assassinato e engano. O espírito maligno provocou tudo isso na vida de Saul. E literalmente aquele espírito maligno o controlava, o manipulava, por meio da sua rebelião, sem o menor arrependimento, sem submissão e sem obediência à palavra de Deus. Vamos ver aqui no capítulo 22 deste livro, se realmente aconteceu tudo isso. Capítulo 22, a partir do versículo 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, e a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum de vós há que se doa para mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, e também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul, uma pausa aqui, por favor, acenda aqui para mim, que tá um pouco escuro aqui, ó. Estou vendo que
Não é a visão que está meio conturbada, turvada, não. É que está escuro mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Então, versículo 12. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi. E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Morticínio, carnificina, motivados por um acesso de loucura, de ciúme, de inveja, de insegurança, causados pela desobediência e pela insubmissão a Deus. Que desastre. Mas não é assim que a humanidade caminha e age. A pessoa tem aquela elucubração, ela imagina, ela pensa, ela sonha que aquilo está acontecendo e que aquilo é real. E por conta daquilo vem os seus desatinos. Extermina, acaba, passa por cima, pisa, tripudia, calunia. Quem não é dirigido pelo Espírito, não se submete à palavra de Deus, é manipulado pelo diabo. E Jesus disse que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Então estas não são ações geradas pelo Espírito Santo, mas são ações geradas pelo diabo na vida daquele que não se submete à palavra de Deus. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. E então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. A pergunta é a seguinte:
Como é que Deus pode enviar um espírito maligno na vida de alguém? Por quê? Quando? Com quais objetivos ele faz isso? Qual é o Deus ideal que as pessoas têm? Ideal. Me ajudem aí. O Deus bonzinho. Que aceita tudo. Esse é o Deus ideal. Não importa o que eu faça, Deus me ama e ama mesmo. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Ele ama você, mas não o que você faz. Não o que você faz, ama você. Mas o mundo ideal é esse. Deus é bonzinho, Deus é pai de todo mundo. Não importa o que eu venha fazer, o que eu sou. Ele assina embaixo. Ele me avaliza, me autoriza. Esse é o Deus ideal. Mas o Deus da Bíblia é esse aqui. Não quis saber da minha palavra, não se submeteu a ela, não foi obediente a mim, não. Então vou colocar em você um espírito maligno. Esse é o Deus real. Real, não o ideal. Porque o ideal está aqui, não é? Está aqui. Mas o Deus real está aqui, nas páginas das Escrituras Sagradas. Então a pergunta, Deus age assim? A resposta é sim. Quando? Em quem? Por quê? Com quais objetivos? Aos insubmissos e desobedientes, Deus manda a operação do erro. Estes pensam estarem servindo ao Senhor, quando na verdade são instrumentos de Satanás. Eu me arrepio. Eu me arrepio. Eu gosto tanto daquele texto de Romanos 10, quando o apóstolo Paulo fala dos seus patrícios no judaísmo, de onde ele viera e fazia parte. E ele diz que eles eram sinceros. Ele disse, eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus no judaísmo. Zelo. Mas o apóstolo Paulo disse que faltava uma coisa para eles. Vamos conferir o texto de Romanos capítulo 10. Ele disse que faltava uma coisa fundamental e que faria toda a diferença na vida deles e de quaisquer religiosos. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1 ao 4. Ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Isso já chama a atenção logo de cara. Ele estava falando dos seus conterrâneos, dos seus patrícios, de alguém com quem ele convivera e era defensor do judaísmo. No judaísmo. Agora ele está dizendo, a minha oração, a minha súplica a Deus é para que sejam salvos. Oh, mas não são salvos. Estão dentro da sinagoga com as escrituras na mão e não são salvos. Ele está dizendo, não. E ele vai dizer por quê? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Qual era o ideal e qual é o ideal do judaísmo? O Deus de Abraão,
de Isaac, de Jacó, o nosso Deus. Estamos aguardando a vinda do Messias. Ele não veio ainda para o judeu. Ele não crê que Jesus já veio. Ele está aguardando. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, falta para eles entendimento. Eles não conseguem entender. Porquanto, versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. E aqui, quando se fala de justiça de Deus, ele está falando da justiça da cruz, de 2 Coríntios 5, 21. Quando ele diz que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nos justificou em Cristo, quando Cristo nos atraiu no corpo dele na cruz. E morremos para o pecado no corpo de Cristo. Essa é a justiça de Deus. É isso que nos justifica e nos habilita a entrada no reino de Deus. Novo nascimento. Se não for isso, é a religião do homem. Aí pode ser o judaísmo, o confucionismo, o islamismo e outros ismos por aí. Não importa. Essa é a justiça de Deus que nos habilita a entrada no reino dele. E o apóstolo Paulo está dizendo, os judeus, o judaísmo, onde eu estava e era defensor, desconhece essa justiça. E ele enfatiza ainda no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Deus encerrou o ciclo, o período da lei que apontava para a vinda do Messias, Cristo. Terminou. Pitota leu aqui de manhã, né? A celebração da Páscoa e a instituição da ceia. A Páscoa apontando para a libertação do povo do cativeiro do Egito. Memorial. A ceia, o memorial da nova aliança. Foi Jesus quem disse. Este é o memorial da nova aliança. Quer dizer, a outra ficou para trás. Não cabe mais. Então, hoje, cristão desejar feliz Páscoa ou celebrar Páscoa, porque era ritual dos israelitas em lembrança, em comemoração, em celebração da saída do cativeiro do Egito. Terminou. Jesus cumpriu a lei. Está aqui, vou celebrar a Páscoa com vocês. Terminei. Aqui eu ponho um final neste ciclo. Agora vou inaugurar uma nova aliança, a ceia. Vou instituir a ceia, apontando para a nossa libertação do cativeiro do pecado, do império das trevas. Então não temos nada com os rituais da antiga aliança, agora da nova. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, olha, o desejo do meu coração, a minha súplica a Deus é para que sejam salvos, porque estão presos nos rituais da antiga aliança. Desconhecem a justiça de Deus realizada através de Jesus na cruz do Calvário, onde ele atraiu os pecadores no corpo dele. Então não é o cumprimento da lei que me salva, mas é a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E agora eu não estou mais debaixo da lei, e sim da graça. Nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz isso. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Lembrando aqui que nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo traça a distinção entre a lei da vida e a lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então,
ignorância, a rebeldia, a insubmissão, a desobediência à palavra de Deus leva as pessoas a serem manipuladas pelo diabo. E Deus manda a operação do erro, manda o espírito maligno para manipular e atormentar as pessoas que vivem assim. Vamos ver aqui, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quem manda a operação do erro? Deus é Deus, né? Não adianta. Ninguém está acima dele. Ninguém sabe, vê, entende, conhece mais do que ele. E ele conhece as intenções do coração. Ele conhece os nossos pensamentos. O Salmo 139, o salmista diz que a palavra nem chegou à boca, à língua. Não chegou, mas ele já sabe. Ele sabe quem vai nascer, quanto tempo vai viver, o que a pessoa vai fazer, se ela vai acreditar ou não. Ele sabe. Por isso que ele é Deus. Por isso que ele é o Criador. Então ele sabe quem é que finge, quem é que faz de conta. Ele sabe. Aí ele manda o que para estes? A operação do erro. Você não quer me levar a sério, não quer viver a verdade. Está aqui, ó. Vou mandar a mentira, o engano, e você vai fazer da mentira a sua verdade. Aí as pessoas se arvoram, se agarram na mentira como se fosse a mais pura verdade. Eu estou lembrando aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 1, um outro fato bem real, bem notório, bem visível, bem atual nos nossos dias. Romanos capítulo 1. Estou lembrando de como Deus age, como Deus faz. A partir do versículo 18, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu via tanto isso antigamente, né? Ah, mas e o índio lá no meio do mato? E aquela pessoa que nunca teve acesso a nada? A Bíblia está respondendo aqui, ó. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém vai ter desculpa, ninguém. Diante de Deus, eu não sabia, ninguém nunca me contou. Mentira, você nunca se interessou. O que aconteceu com o povo quando saiu do cativeiro do Egito, que presenciou todos aqueles milagres que Deus fez? O livro de Juízes, no capítulo 2, registra que a geração seguinte, a de Josué, não sabia mais quem era Deus. Não sabia. Não lembrava mais de Deus. Não se recordava de nenhum milagre que Deus havia operado para que eles chegassem e estivessem ali, gozando da liberdade. Não sabia mais. Então as pessoas são indesculpáveis, não têm interesse. O que é que te interessa? O que é que move você? O que é que desperta você, os seus interesses? E cada um corre atrás daquilo que tem interesse, que busca. O que você está buscando? O que é que você quer? Mas ele continua aqui, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Falta sensibilidade, falta sensatez, falta bom senso. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quem é que entrega as pessoas a essa disposição reprovável? É o próprio Deus. Você não quer a verdade? Não. Vou mandar a mentira, o engano, a operação do erro, e você vai fazer disso a maior verdade. E vai tentar convencer todo mundo que essa é a verdade. É Deus quem faz isso. E ele continua, versículo 26. Prestem atenção até o final aqui deste capítulo, o que é que Deus faz, como ele faz e as consequências. Aí ele diz o versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus sabe que tudo isso acontece, sabe? Ele permite, não só permite, ele manda. Você não quer a verdade? Não. Então está aqui. Viva no erro. Viva no engano. Viva. Agora, vamos ver.
Quais são as consequências? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, vocês não querem me conhecer? Não querem ter um relacionamento comigo? Olha, eu tenho coisas grandiosas e maravilhosas para vocês. Não querem? Não. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por que a Bíblia diz que nós devemos trabalhar, procurar sempre a renovação da nossa mente? Nós devemos estar sempre fazendo uma varredura, uma auditoria. Vamos ver como é que as coisas estão aqui. Vamos ver se elas estão de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Vamos ver se eu estou trilhando o caminho da aprovação e agradando ao meu Senhor, ou Ele está mandando a operação do erro, do engano, da mentira. Está na nossa mão. Ele fez, criou tudo e fez a proposta e sugeriu. Escolhe. Para Caim, ele diz: Caim, o pecado está batendo na sua porta. Cabe a você. Eu não vou fazer isso por você. Cabe a você dominar. Se você for obediente, se você for submisso, se você tiver o temor no seu coração, se você se sujeitar à direção do meu espírito, cabe a você. Aí a gente transfere tudo para Deus, ou para o diabo, quando o responsável sou eu. Sou eu. Mas é difícil, né? Assumir a culpa, a responsabilidade. Eu sou o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. Eu sou o único. E depende da minha obediência à palavra, da minha submissão a Deus. Estar debaixo da orientação dele para não ser manipulado pelo diabo. O diabo manipula. Olha o que ele fez na vida de Saul. Caim, você vai matar seu irmão. Jamais farei isso. Meu irmão, jamais. Mas ele ficou irado. E não foi um sentimento gerado pelo Espírito de Deus. Foi lá e matou o irmão, assassinou o irmão dele. Então, versículo 26, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Só coisa boa, não? Só coisa boa. Possuídos de inveja. Sabe o que é inveja? A pessoa não se contenta, não se conforma, não aceita o sucesso do outro. Ela não aceita, ela não se conforma com aquilo. Não, por que não eu? Por que o fulano? Eu é quem mereceria, eu deveria estar naquele lugar ou receber isso. Ou seja, não ele, eu. Inveja. Isso não tem nada de Deus, isso é coisa diabólica. Homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Que quadro, hein? Que quadro. Triste, terrível e dentro da igreja. Muitas vezes, muito disso, dentro da igreja. Por quê? Porque na igreja não tem só trigo, tem joio misturado. Foi Jesus quem falou. E o joio até parece com o trigo. Só que ele é xoxo, oco, não tem semente, não tem fruta, não tem nada, é só casca. É aquela casca de verniz, sabe? Aquela aparência, parece, mas não é. Agora preste atenção no versículo 32, hein? Preste atenção. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu não sou assim, eu não faço. Mas você está alisando a cabeça, apoiando, aprovando, concordando, ou não repreendendo quem assim faz. Lembram do sacerdote Eli? Quais eram os 2 filhos dele? Vamos lá, para tirar um 10. Ofni e Finéias. O que ele fez? Ele sabia e via tudo que os filhos faziam. Sabia. Ele deve, até imagino, né, a Bíblia não relata, não relata assim. Ele deve ter passado a mão na cabeça dos filhos. Filhinho, sabe, não façam isso, né? O papai é o sacerdote aqui, não fica bem. E ficou por isso. Ele não teve uma atitude enérgica. Não teve. E o que é que isso custou para ele e para os filhos? A vida. E a Bíblia diz que Deus matou. O próprio Deus. Mas que Deus é esse que mata? Não é assim? Os idealistas, mas que Deus é esse? Eu já ouvi isso, sabe? Eu já ouvi de muita gente isso. Mas que Deus é esse que mata? A pessoa se mata. Ela procura a morte. E sabe por que ela procura? Ficou bem frisado aqui nesse versículo 32. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. No versículo 19 e o 20, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quem é que faz a proposta? Tomo hoje por testemunhas contra ti, os céus e a terra, que te propus, olha a proposta de Deus, a vida e a morte. Escolhe. Qual que você quer? A vida é Cristo. É João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo. Escolhe a vida, escolhe Cristo. Ou a morte. A bênção é Cristo. Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a bênção de Abraão chegou até nós na pessoa de Jesus Cristo. Escolhe. Ou a maldição. A escolha é nossa. Depois as pessoas dizem que não. Mas eu não escolhi isso, eu não mereço isso. Ou então quem merece? Quem escolheu? Quem fez a escolha por você? É você. Não sou eu. O problema do Jardim do Éden continua a acompanhar a humanidade. Adão! Lembram? Adão! Onde estás, Adão?
Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse, Adão. A mulher que o Senhor me deu. Comeu e me deu. Olha só, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria comido. A mulher que o Senhor me deu. E não assumiu a responsabilidade. E Deus tinha falado para ele. Ele não falou para Eva. Deus falou para Adão, não coma. A mulher que o Senhor me deu. Ué, Adão, espera aí. Mas o que eu te falei não valeu nada. Eu falei para você não comer. Você não tinha que ouvir a sua mulher. Você tinha que dar ouvido à minha voz. Eva, vamos lá de qualquer modo. Né? Eva, o que aconteceu, Eva? A serpente me enganou. Aí o diabo é culpado de tudo, né? Tudo é culpa do diabo. Mas a pessoa não assume. Não tem essa capacidade de assumir autorresponsabilidade. Eu sou responsável. Eu. E mais ninguém. Porque Deus está fazendo a proposta, escolhe a vida. Aí a pessoa escolhe a morte. Escolhe a bênção, ela está escolhendo a maldição. E depois todo mundo é culpado, menos ela. Não dá, né? Fala a verdade. Não dá. Ou somos guiados, orientados pelo Espírito, obedientes à palavra, ou somos e seremos manipulados pelo diabo. A escolha é nossa. Que o Senhor nos dê a compreensão e a revelação da palavra dele sempre, para o nosso bem e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém.